Há alguns anos atrás eu entrei em contato com uma frase que eu achei bastante interessante, embora eu tenha contestado um pouco, assim, eu não tenha acreditado completamente nessa frase na primeira vez que eu a ouvi, né? E aí eu vi num dos vídeos, né, de desenvolvimento pessoal e profissional do Lai Ribeiro, né? E a frase, se eu não me engano, é do Napoleão Hill, que ele fala assim: se você pensa que pode, se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. E quando eu escutei essa frase, eu duvidei bastante, né? Porque a gente sabe que muitas coisas, né? Existem muitas variáveis intervenientes ao longo do caminho e nem sempre a gente consegue aquilo que a gente deseja. Mas aí eu fui estudando mais e fui refletindo que essa coisa da gente recuperar nosso poder pessoal, né? Não tem a ver com mandar ou desmandar, ou ter fama, ou ter dinheiro. Isso se relaciona com a nossa capacidade de entender que nós realmente podemos cocriar a nossa realidade, e que a pessoa que é mais que tem mais poder, no caso, e autoridade sobre você é você mesmo, né? Então, nosso cérebro, ele é muito simples, né? Então, o nosso ego, o nosso self, nós é quem damos o comando para o nosso cérebro, né? Então, se a gente tem uma tendência a planejar metas de curto prazo, de médio prazo, e a gente nunca coloca em prática, então a gente está dando para o nosso cérebro uma sensação de baixa autoeficácia. Parece até estranho dizer isso, né? Mas é um fato que não é que uma pessoa não existe só não é só o self, existe o cérebro que recebe esses comandos. E aí, para que você possa aos poucos aumentando a sua sensação de autoeficácia, você pode ir testando, né? Então, o legal é não acreditar em tudo que a gente escuta, mas a gente vai testando e ver se aquilo funciona na nossa vida, né? Tal qual um cientista, né? O cientista, ele pesquisa e ele faz os testes, né? Os experimentos. A gente também pode fazer esses experimentos na nossa própria existência, né? Das pequenas coisas, das coisas mais simples. Então, para a gente transformar sonhos em metas, a gente primeiro, né, como o próprio Lai Ribeiro ensina, é a gente tirar do um dia, né, sendo que um dia não existe no calendário, e começar a colocar uma data nas nossas metas, né? E aí, para que a gente possa realmente aos poucos ir desenvolvendo essa sensação de autoeficácia, ou de autovalidação, é começar com metas de curto prazo, né? Então, das coisas mais simples, né? Poderia até dar um exemplo, né? Deixa eu ver um exemplo que eu comecei a fazer e eu comecei a perceber que dava certo, né? Quando eu dava o comando. Uma coisa que a gente sabe é que existe algo chamado estado de Modorra. O que é o estado de Modorra? É quando a gente está naquele processo entre o sono e a vigília. E entre o sono e a vigília, que isso pode acontecer tanto à noite, já, na hora que a gente já está se preparando para dormir, ou sonolento, ou também pode ser pela manhã, quando a gente está acordando, né, despertando da noite, do sono da noite. E aí a gente tem mais oportunidade e mais capacidade de acessar nossos conteúdos inconscientes e de mudar também através de algumas estratégias e comandos linguísticos, né? Então, uma coisa que eu fui também aprendendo é que nossa autoestima a gente vai desenvolvendo. Ela não está completamente fixa e acabada. A gente pode mudar, né? Ela não é feita de cimento nem de ferro. É feita de linguagem. Só que existe um processo para que a gente possa conseguir realmente mudar a nossa autoestima e nosso autoconceito, a forma como a gente se percebe, né? A forma também como a gente se vê. Então, um exemplo simples. No dia anterior, se você for fazer alguma coisa, você sabe que você precisa fazer alguma coisa, né? Porque existe algo
uma coisa que a gente precisa distinguir, né? Existem as coisas que são importantes e as coisas que são urgentes. O ideal realmente é que a gente possa trabalhar com as coisas que são importantes e não urgentes. Porque toda vez que a gente trabalha com coisas que são urgentes, a sensação que a gente é de muita ansiedade. É toda vez que nosso cérebro ele está diante de muitas atividades, de muitos processos, né? E, e ele se percebe aqui todos aqueles processos como desafios difíceis de serem superados, a tendência é que surja ansiedade. Então, o ideal é que a gente trabalhe com coisas importantes. Então, você, no dia anterior a alguma atividade que você precisa fazer, você dá o comando para o seu cérebro, em voz alta, né? Se quiser usar aquela técnica de olhar no espelho também, ela é eficaz, ela funciona, né? Embora que pareça muito engraçada, mas ela funciona assim. E aí você olha para o espelho ou você dá o comando, fala em voz alta, né? Declara para você mesmo, né, que no outro dia vai fazer isso, aquilo, outro. E aí você vai testando, né? Lembrando que o ideal é que a gente consiga ir vá fazendo essas coisas aos poucos, né? Porque também não adianta você colocar metas, né? Declarar coisas que você sabe que você não vai conseguir colocar em prática no outro dia. Isso só vai te dar mais sensação de baixa autoeficácia e de baixa autovalidação.